Hoje vamos dar continuidade à nossa mentoria de Market Maker Model e para o conceito de hoje nós temos IPDA Market Cycles. Primeiramente, IPDA significa Intrabank Price Delivery Algorithm. Esse é o algoritmo que faz o mercado mover de certa maneira. Ele vai ditar para a gente o que o mercado pode ou não fazer. E esse algoritmo tem 4 ciclos, que são eles: consolidação, expansão, retração e reversão. Então, esses são as únicas 4 possíveis formas de mercado. O que o preço pode ou não fazer? O preço sempre sai de uma consolidação para uma expansão. O preço pode sair de uma expansão para uma retração. O preço pode sair de uma expansão para uma reversão. O preço pode sair de uma expansão para uma consolidação. Agora, o que o preço nunca pode fazer? O preço nunca irá de uma consolidação para uma reversão. E o preço nunca irá de uma consolidação para uma retração. Vamos entender isso melhor nos exemplos a seguir. Quando estiver parecendo que o preço irá de uma consolidação para reversão, tenha certeza que é uma trap e que o preço está prestes a formar um padrão AMD. Para você que ainda não está familiarizado com o padrão AMD, isso significa acumulação, manipulação e distribuição. Como foi falado anteriormente, o preço nunca sai de uma consolidação e vai para uma reversão. Consolidação é a mesma coisa de acumulação. Então, quando você vê o preço saindo de uma acumulação para uma reversão, saiba que ele está fazendo uma manipulação. Temos aqui o M e logo em seguida ele vai fazer uma distribuição, seguindo então no seu caminho, né? Ao invés dele fazer a sua reversão, ele vai estar fazendo a manipulação para logo em seguida reverter e fazer a sua distribuição. Quando o preço sai de uma consolidação para expansão, pode acontecer apenas 2 coisas depois, que são expansão para reversão, formando assim um padrão AMD, como acabei de falar, ou uma expansão para retração, que será o retorno a um order block ou um FVG, para um padrão de continuação. Vamos entender nos exemplos a seguir. Vamos lembrar sempre que o preço vai de liquidez interna para liquidez externa. Então aqui nós temos um exemplo de um fundo anterior, sendo a nossa liquidez externa. O preço chega nessa liquidez externa e começa a acumular. Aqui parece até que ele vai fazer uma reversão a partir dessa acumulação, mas isso não é possível. Saiba que o preço, nesse caso, ele está gerando mais liquidez aqui para buscar depois. Como foi dito, o preço não sai de uma acumulação para reversão. Então aqui, certamente, ele está fazendo uma manipulação. Como você pode ver, o preço veio, gerou mais um pouco de liquidez. Nós tínhamos aqui também equal lows, também como liquidez. O preço veio, buscou essa liquidez e aí sim ele seguiu em direção à nossa liquidez interna. Aqui temos de forma mais clara a nossa acumulação. O preço faz a sua manipulação e logo em seguida fazendo a sua reversão ou distribuição. Lembra, o preço nunca vai sair de uma acumulação para uma reversão. Aqui nós estávamos em uma tendência de baixa, o preço começou a acumular em cima do nosso ponto de interesse. O que você vai esperar? A gente vai sempre esperar uma busca de liquidez, uma captura de liquidez. O preço veio para cima, induziu o varejo a comprar. O varejo pensou que o preço realmente ia reverter. O preço veio, fez a captura da liquidez que tinha nesse equal lows, fazendo a manipulação para então fazer a sua reversão em forma de distribuição. Aqui nós podemos ver o nosso padrão também AMD, acumulação, manipulação e distribuição.
Após fazer a distribuição, tivemos mais uma vez uma pequena acumulação e como a gente não opera varejo, nós temos a certeza que após uma acumulação o preço não vai voltar aqui para fazer uma reversão. Caso ele venha aqui embaixo, será apenas para buscar um imbalance que tem aqui, ou nós temos também esse breaker e ele vai continuar na sua direção. O preço pode também, após uma acumulação, o preço pode seguir direto para a sua expansão, sem fazer a manipulação. Isso é muito normal de acontecer. A única coisa que não vai acontecer é o preço sair de uma acumulação para reversão. Temos aqui também o exemplo de mais um AMD. O preço desce aqui, chamando o varejo para vender. O varejo pensou, rompemos essa consolidação. O preço vai descer, mas não, o preço não faz reversão a partir de uma acumulação. Aqui provavelmente nós tínhamos um FVG, como foi dito, ou até esse breaker. O preço veio para mitigar o imbalance e fez a sua reversão. Mais uma vez tivemos o padrão AMD, acumulação, manipulação e distribuição em busca do nosso Internal Range Liquidity. Caso o preço resolva fazer uma reversão a partir desse ponto, sem buscar a nossa liquidez interna, o que pode acontecer também, ele antes de fazer a reversão, ele vai fazer a sua manipulação, porque o preço não sai de uma consolidação para reversão direto. Pode ser que ele venha fazendo a manipulação para aí sim fazer a reversão ou distribuição para baixo. Temos como exemplo no gráfico o Euro-GBP. No diário, percebe que tínhamos equal highs como liquidez externa. O preço veio, buscou todos os stops que estavam acima desses equal highs e fez a sua reversão. Aqui nós temos a nossa quebra de estrutura. Abaixo nós tínhamos failure swings, que é a nossa liquidez gerada. Aqui como liquidez interna nós tínhamos esse FVG bem grande aqui, onde após buscar a liquidez externa, o preço veio, buscou liquidez interna e continuou na sua direção. Entrando agora dentro do gráfico de 1 hora, lembrando sempre que a gente vai buscar por uma área importante do gráfico, por um ponto importante do gráfico. Então aqui nós temos aquele FVG no gráfico diário, liquidez interna. Perceba que o preço veio, buscou mais uma liquidez dentro do ponto importante do High Time Frame, fazendo então o nosso High Resistance High. O preço não tende, ele já buscou a liquidez necessária para continuar na direção, então aqui ele fez a sua expansão, tivemos uma expansão. Logo em seguida o preço fez uma consolidação. Vamos lembrar, sempre o preço não pode fazer uma reversão a partir de uma consolidação. O que ele pode fazer é sempre um padrão AMD, ele pode fazer uma manipulação, ele vai fingir que ele está fazendo a reversão, mas é só uma manipulação dos grandes bancos, dos institucionais, logo em seguida continuando a expansão. Ele pode também sair de uma consolidação e ir direto para a próxima expansão. Isso acontece muito também. Como você pode ver, foi exatamente o que aconteceu. Nós saímos de uma acumulação e já entramos direto em uma expansão. O preço nem fez questão de fazer a manipulação nesse ponto. Algumas vezes ele vai fazer, outras não, 100% normal. Nós tínhamos aqui esse order block, o preço veio buscar esse order block, lembrando que o preço também pode sair de uma expansão para uma retração, como nós vimos anteriormente. Foi exatamente o que ele fez, ele veio fazer essa retração exatamente no order block, em uma zona premium. Se você puxar aqui um FIBO, você vai ver que o preço veio exatamente na zona premium. É bom a gente sempre colocar um FIBO na nossa última pernada para saber onde o preço está alcançando, e ele continuou na sua direção até a liquidez externa, até buscar todos esses sell stops. Próximo exemplo, nós temos o USD CAD no gráfico de 1 hora. Nós temos aqui
esse FVG como Draw on Liquidity. Perceba que o preço estava em uma tendência de baixa, buscando por liquidez externa, buscou fundo e logo ele reverteu. Aqui nós tivemos o nosso sweep de liquidez no low time frame. Perceba que o preço faz uma pequena acumulação no nosso gráfico de 4 horas. Se você for para o gráfico de 1 hora, você vai ver que a acumulação ela vai se tornar maior. Mas aqui tivemos uma acumulação e logo após essa acumulação tivemos uma expansão, o que é 100% normal, o que o preço vai com certeza fazer. Logo após essa expansão, buscando liquidez externa, topos anteriores, o preço deixou o imbalance como liquidez interna. Novamente, buscamos esse imbalance, fazendo a nossa retração. Então, o preço pode sim sair de uma expansão e entrar dentro de uma retração. Isso é 100% natural. Novamente, após a retração, iniciamos mais uma perna de expansão, o que é também totalmente natural. Após essa perna de expansão, tivemos mais uma vez uma acumulação. Percebe que o preço não fez nem questão de fazer a manipulação mais uma vez. Tínhamos sim um FVG aqui embaixo, mas o preço resolveu continuar a sua expansão a partir dessa acumulação. Lembra, o preço não faz reversão a partir de uma acumulação. Tínhamos aqui uma acumulação e o preço seguiu direto para a próxima expansão. Mais uma vez, o preço continuou acumulando. Mais uma vez, ele não fez questão de fazer a sua manipulação e continuou a expansão em direção ao nosso Draw on Liquidity. Após chegar no nosso ponto de interesse, na nossa liquidez interna, o que a gente espera que o preço faça? Faça uma reversão, certo? Sim. Porém, nós tivemos aqui uma acumulação e o preço não faz reversão a partir de uma acumulação. Perceba que o preço até começou a fazer aqui uma pequena reversão, mas não é reversão. Isso é manipulação. Os institucionais estão induzindo o varejo a entrar nesse rompimento dessa acumulação. O varejo vê isso aqui, fala, pronto, hora de vender. O preço está rompendo a estrutura, mas na verdade não. Ele está fazendo só uma manipulação para continuar. Agora, se você olhar mais do High Time Frame, você percebe que após a nossa acumulação, o preço faz a manipulação justamente para buscar buy stops da nossa acumulação e daí sim ele faz a reversão. Chegando mais perto, a gente pode ver que o preço fez a sua acumulação acima de um topo anterior e já fazendo uma rejeição forte, ou seja, nós fizemos aqui o nosso High Resistance High, então o preço não tende a voltar mais aqui. Então nós tivemos uma perna de expansão e logo em seguida uma reversão. O preço pode sim fazer isso, o preço pode fazer uma perna de expansão e logo em seguida uma reversão. E foi exatamente o que ele fez. Logo após essa perna de expansão, percebe que o preço faz mais uma manipulação e logo em seguida ele começa a querer fazer uma reversão, mas como a gente sabe, o preço não sai de acumulação para reversão. Então isso aqui com certeza é uma manipulação. Nós tínhamos também aqui um order block, tínhamos o nosso High Resistance High, então a gente sabe que o preço não tende a vir acima desse High Resistance High. Perceba mais uma vez que tivemos o nosso AMD, acumulação, manipulação, distribuição. Sempre que você vê o preço saindo de uma acumulação, quando ele estiver parecendo que vai fazer uma reversão, tenha certeza que é uma trap, é uma manipulação. E foi exatamente o que ele fez. Ele manipulou, ele induziu o varejo a comprar. Afinal, aqui nós tínhamos o topo. O varejo vai logo pensar, rompemos um topo, é hora de comprar. Mas não, é só uma manipulação para logo em seguida a gente fazer a nossa distribuição.